Você acredita que a Terra seja uma esfera? As respostas podem te surpreender. Você talvez pense que o aquecimento global seja um embuste e que o 11 de setembro tenha sido um trabalho interno. Mas a mãe de todas as conspirações, a de que nós, na verdade, vivemos numa terra plana, parece estar retornando. Estamos falando de uma rejeição daquilo que o Conselho Científico diz que é incontestável, de que a Terra é um globo. Nos primeiros anos, desde a primeira série, você tem um globo na classe, mas você é muito jovem para sequer questionar. Questionar algo que é aceito universalmente como um fato é o centro do movimento da Terra plana. Não sabemos 100% a forma ou o modelo. Não cremos numa bola girando pelo espaço. Os terraplanistas rejeitam Eratóstenes e Aristóteles, e Neil deGrasse a NASA. Join us in Denver this November for the Flat Earth International Conference 2018. O evento é para as pessoas que não acreditam que a Terra é redonda e parece que o Colorado tem uma alta concentração dos assim chamados terraplanistas. Um deles é o homem que comanda o canal no YouTube Globebusters. Ele admite que as ideias soam extremadas. Os terraplanistas também não acreditam que haja tal coisa como espaço. Essa é uma afirmação maluca, mas as filmagens especiais são feitas numa piscina. Rob Davidson já organizou 3 conferências internacionais da Terra plana. Ele é um criacionista, crendo que Deus criou a Terra e um tipo de domo que inclui tudo o que podemos ver. Nem todos os terraplanistas são religiosos, e a internet abunda com diferentes teorias e vídeos. Algo está acontecendo. As pessoas estão questionando a realidade do que lhes foi ensinado. Over the past few years, flat earth communities have sprung up online. A Terra plana é a paisagem pós-verdade. Como um grupo, seus defensores veem como empiristas convictos, com os olhos bem abertos. A verdade do plano, dizem eles, pode ser captada em experimentos que qualquer um pode fazer em casa. Por exemplo, aproxime-se de um grande corpo de água e segure uma régua no horizonte. Ela é plana por todo o caminho. Que lago, rio ou mar você já viu onde a superfície de suas águas se curva? Outro argumento sustenta que se a Terra fosse realmente esférica, um avião voando acima dela precisaria constantemente ajustar seu nariz para baixo para evitar voar direto para o espaço. Explique o que é tribalismo. Do que você está falando? O termo é usado de diferentes maneiras. Você pode se referir a uma tribo literal, como as tribos de pastores afegãos. As pessoas usam muito para significar uma afiliação étnica, como uma tribo japonesa ou uma tribo judaica, ou pode ser apenas uma identidade moderna tribal. O que quero dizer é um tipo especial de fidelidade a um grupo, onde a sua identidade se torna tão ligada com um grupo que é realmente intensa. Acontece que tantos grupos diferentes se sentem ameaçados. Não apenas minorias, mas os brancos se sentem ameaçados. Não apenas muçulmanos, judeus e budistas, mas também os cristãos se sentem ameaçados. Então, quando as pessoas se sentem ameaçadas, é quando elas se refugiam no tribalismo e ficam muito limitadas e mais defensivas. E o problema é que, com as tribos, você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Existe uma possibilidade de nós
pelo menos verificarmos essa suposta esfericidade dela. Vamos assumir que não seja, que ela não seja esférica. Então, se ela não for esférica, nós podemos tentar provar que ela não é esférica. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar agora março do ano que vem, nós vamos ter o equinócio, tá? O equinócio da primavera para a gente aqui, quer dizer, do outono para a gente aqui. Então, no dia do equinócio, dá uma olhadinha lá no calendário, vamos pedir para alguém que mora lá em Macapá, no estado do Amapá, pegar um pedaço de madeira de 1 metro de altura e colocar assim a 90 graus certinho em relação ao solo. 90 graus, preciso, tá? Então você vai medir qual a sombra que o sol está fazendo projetar desse pedaço de madeira de 1 metro. Se a gente no mesmo dia, na mesma hora, pedir para alguém lá em Porto Alegre fazer exatamente a mesma coisa, tá? Ou seja, pegar um pedaço de madeira, 1 metro de altura, coloca em pé, 90 graus certinho. Se as duas sombras forem exatamente iguais, nós podemos afirmar categoricamente que a Terra é plana. Mas se as duas sombras não forem iguais, é óbvio que a Terra não é plana. Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Ciene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri 2 varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Ciene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Ciene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Ciene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Ciene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Ciene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás.